R$ 1,78. Foi o que eu gastei para fazer esse bolo na marmita aqui, acredita? Então, se você quer aprender a fazer um bolo fácil, barato e super gostoso, você tá no lugar certo. Esse bolo de paçoca na marmitinha é super rápido de fazer e o melhor é que é super lucrativo. Então, se você quer ganhar dinheiro vendendo doce, essa é a opção perfeita. E como se não bastasse esse bolo na marmita ser prático e baratinho, eu ainda vou te dar várias dicas para economizar. Então vem comigo até o final desse vídeo para aprender essa receita, para ver sobre custos, rendimento e tudo mais que você precisa saber para começar a ganhar dinheiro aí na cozinha da sua casa. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou te ensinar um bolo de paçoca na marmitinha que é super lucrativo. Normalmente eu começaria fazendo a massa do bolo, mas hoje eu vou começar te dando uma dica para economizar ainda mais nessa receita, que é fazer a sua própria paçoca caseira. E para isso a gente vai precisar de 3 ingredientes, que são o amendoim torrado sem sal, o açúcar e o sal. Ah, Camila, mas se você vai usar sal, por que eu não posso usar o amendoim com sal? O que pode acontecer é que se a gente usar o amendoim com sal, a paçoca pode ficar muito salgada. Então eu prefiro colocar só uma pitadinha de sal, que eu controlo, e aí usar o amendoim sem o sal. Mas se pro seu paladar não fica muito salgado usando o amendoim já com sal, pode usar sem problema nenhum, mas aí não coloca o sal a mais. A gente vai precisar de um processador ou de um liquidificador. Então eu vou colocar aqui dentro o meu amendoim torrado. Aqui eu tenho 250 gramas, ou uma xícara mais 3/4. Vamos colocar também o nosso açúcar. Aqui eu tenho 120 gramas, que é mais ou menos uma xícara mais 2 colheres de sopa. E para finalizar, o sal. Aqui eu tenho 1,5 grama, que é mais ou menos meia colher de café. E vamos colocar isso aqui para bater. A gente precisa bater isso aqui até o amendoim começar a soltar o óleo e a nossa farofinha ficar um pouquinho mais úmida. Mas a gente vai ter que parar de vez em quando para mexer. Então, com uma colher a gente mexe aqui, porque no fundo pode começar a ficar tipo empedrado. Inclusive, a diferença de fazer no processador e no liquidificador é que no processador a gente precisa parar menos vezes para mexer. E no liquidificador vai ter que ficar parando mais vezes, abrindo e mexendo. Então vamos continuar. Para verificar se tá bom, é só a gente pegar um pouquinho e apertar. Aqui ela já tá se juntando, ó, mas ainda tá esfarelando bem. Então vamos bater um pouquinho mais para o amendoim soltar mais óleo. Aqui, ó, tá perfeito. Eu apertei um pouco e ela fica no formato, ela não fica esfarelando com facilidade. Você consegue até cortar ao meio. Aqui no processador eu precisei de mais ou menos 5 minutos para chegar nessa consistência, mas pode variar dependendo do equipamento ou se você estiver fazendo no liquidificador. Pro bolo, a gente pode deixar a paçoca assim mesmo esfarelada, a gente não precisa modelar. Então eu vou primeiro separar uma parte aqui pro bolo. A gente precisa de 120 gramas de paçoca. Prontinho, isso aqui eu vou deixar reservado para fazer a massa do bolo. E esse resto aqui eu vou modelar e deixar as paçoquinhas para ir comendo de lanchinho. Para modelar eu vou usar um cortador de biscoito redondo e alto. Eu vou mostrar rapidinho como faz, mas é muito fácil. A gente coloca a paçoca aqui dentro do cortador. Eu já coloco assim, porque fica bem mais rápido. Aí a gente traz aqui pro pratinho e começa a apertar. Tem que ficar bem compactado. Aí sim a gente pode colocar mais paçoca e apertar mais. Aí é só empurrar com o dedo e ir puxando aos poucos.
Olha que paçoca mais bonitinha. E deliciosa. Muito boa. Mas lembrando que se você não quiser fazer a sua própria paçoca, é só substituir esses 120 gramas de paçoca por paçoca comprada mesmo. Agora que a nossa paçoca já tá pronta, a gente pode começar a massa do bolo. E a primeira coisa que eu vou fazer é peneirar farinha e fermento e deixar reservado. A gente vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo, ou mais ou menos 1,5 xícaras. Como sempre, eu já vou pesar aqui em cima da balança. E eu tinha farinha exatamente para fazer esse bolo. Para pesar o fermento, eu gosto de usar essa balancinha aqui, porque ela é mais precisa do que essa grande. A gente vai precisar de 15 gramas ou 1 colher de sopa. Agora vamos peneirar. Prontinho, eu vou deixar isso aqui reservado e agora a gente já pode deixar o forno pré-aquecendo. O meu forno, que é de convecção, eu vou colocar a 140 graus. No forno convencional, você pode colocar a 160, mas lembrando que isso pode variar de equipamento para equipamento. Então é sempre bom conhecer o seu forno e saber se ele é forte ou fraco. Agora em outro bowl a gente vai precisar colocar os ovos. E como de costume, eu vou quebrar num potinho à parte para ter certeza que nenhum tá estragado. Prontinho, não veio nenhum estragado. E no total a gente precisa de 3 ovos. Agora a gente vai bater os nossos ovos com a ajuda de um fouet, por mais ou menos 1 minutinho. Prontinho, aqui o nosso ovo ele já tá mais claro e um pouco mais volumoso. Você pode fazer esse processo aqui na batedeira sem problema, mas como alguns de vocês que assistem todos os vídeos aqui do canal devem saber, eu quebrei a minha batedeira depois de uns 7 anos, mais ou menos, usando ela, e eu ainda tô sem, então vai na mão mesmo. Agora a gente vai colocar o açúcar, então eu vou colocar de novo a balancinha aqui embaixo, e a gente vai precisar de 90 gramas, ou mais ou menos meia xícara. E vamos bater isso aqui mais um pouquinho. O próximo passo é adicionar a manteiga ou a margarina. A gente vai precisar de um total de 100 gramas e o ideal é que esteja em temperatura ambiente. A diferença de usar a margarina e a manteiga, primeiro, claro que o preço com a margarina vai sair bem mais barato e com a manteiga fica mais caro, mas tem a diferença também na textura da massa. Com a manteiga, a massa vai ficar um pouco mais firme, mas quando a gente coloca na boca, ela derrete, sabe? Fica aquela massa mais estruturada, mas que quando você come, ela vai desmanchando. Com a margarina, já fica uma massa um pouquinho mais mole. E não tem isso de você colocar na boca e desmanchar. E agora a gente vai misturar isso aqui. E pode colocar força, porque vai ser um pouquinho difícil. Prontinho. Assim já tá o suficiente. Inclusive, se ficar uns pedacinhos a mais ainda, não tem problema também. O próximo ingrediente que a gente vai adicionar é o leite. A gente precisa de 110 ml, mas se você não tiver um copo medidor, isso é um pouquinho menos que meia xícara. E vamos misturar de novo.
Uma dica bem importante é misturar esse leite aqui para só depois colocar a farinha. Assim a gente não corre o risco de ficar aqueles gruminhos no meio da massa. E ó, eu já te dei essa dica da farinha, já te dei a dica de fazer a paçoca em casa para economizar, já falei que dá para fazer com manteiga e margarina e qual a diferença. Então deixa o like nesse vídeo agora para me ajudar de volta. Isso é muito importante para eu continuar produzindo conteúdo aqui pro canal. E agora sim que você já deixou o like nesse vídeo, a gente vai entrar com a farinha e o fermento que a gente tinha deixado reservado. E esse é o momento que a gente vai conseguir deixar a nossa massa completamente homogênea, sem esses talhadinhos. Então vamos adicionar e vamos mexer. Aqui não precisa bater muito, principalmente se você estiver fazendo na batedeira, tá? Prontinho, aqui a nossa massa já tá homogênea. Então aqui tá a paçoca que eu tinha deixado reservado. Se você estiver usando a comprada, dá uma esfarelada antes, porque vai facilitar. Vamos colocar aqui e misturar. Aqui de novo não precisa mexer muito, é só para misturar a paçoca na massa mesmo. Prontinho, a massa tá pronta, então eu vou pegar as marmitinhas. Eu vou colocar as marmitinhas em cima da balança e colocar 90 gramas de massa em cada marmitinha. Lembrando que o modelo dessa embalagem e de tudo que eu usar no vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Para ir mais rápido, eu primeiro coloco a massa em todas as marmitinhas e só depois que eu vou ajeitar. Se passar um pouquinho, a gente pode tirar com a colher. Como essa massa aqui é muito densa, eu vou arrumar com a ajuda de uma colher. Agora que já tá tudo prontinho, vamos levar pro forno. E para a cobertura desse bolo, eu escolhi fazer um caramelo cremoso. E ele não impressiona só no sabor, mas também no custo. Sim, essa é uma peça-chave para essa receita ser tão econômica. E se você gosta de receita assim baratinha, coloca aqui nos comentários #quero-mais. Assim eu vou trazer mais vídeos econômicos para você. E para fazer essa cobertura maravilhosa, a gente vai precisar de uma panela grande. Vamos colocar ela aqui em cima da balança, porque a gente vai precisar pesar 200 gramas de açúcar, ou uma xícara. E agora vamos levar isso aqui pro fogo. Vamos ligar o fogo no médio e esperar esse açúcar começar a derreter. Agora que começou as laterais a derreter um pouquinho, a gente pega uma espátula de silicone e começa a mexer de vez em quando. Aqui parece que o açúcar já derreteu e formou o caramelo, mas ainda tem vários grãozinhos de açúcar se a gente prestar atenção. Então vamos esperar derreter mais um pouquinho. Agora que o nosso caramelo está completamente derretido, eu vou adicionar o creme de leite. Nessa hora a gente tem que colocar aos poucos porque pode subir. Aqui eu tô colocando uma caixinha de creme de leite, que tem 200 gramas.
Quando a gente colocar o creme de leite, o açúcar vai empedrar. Então a gente vai ter que esperar derreter novamente. Aqui o nosso caramelo tá completamente derretido, então eu vou desligar o fogo. E você pode deixar ele assim, ou se você não gostar de nada muito doce, você pode colocar uma pitadinha de flor de sal. Vou colocar um pouquinho. Mas é totalmente opcional. Se você não quiser, não precisa colocar. Você pode fazer um caramelo tradicional. E prontinho, vamos deixar reservado para isso aqui esfriar. Aqui eu transferi para outro recipiente para ele esfriar mais rápido. Os bolinhos ficaram 12 minutos no forno. Mas como pode variar de equipamento para equipamento, você pode pegar um palito e espetar. Se sair limpinho, quer dizer que o bolo tá pronto. E se você tá assistindo esse vídeo porque você quer ganhar dinheiro vendendo doce, eu tenho uma coisa para te falar. Você não pode saber só receita. Você precisa saber tudo que envolve um negócio lucrativo de doce. Então você precisa aprender a precificar, você precisa saber sobre público-alvo, estratégias de venda, receita, é claro, e tudo mais. E foi pensando em ajudar quem quer ganhar dinheiro na confeitaria que eu criei um e-book sobre brigadeiros. Lá eu abordo todos esses temas e ainda coloco receitas deliciosas de brigadeiro. São mais de 20 receitas e mais de 40 variações. Além de tudo que eu falei que você vai aprender, você ainda vai ganhar um bônus, que é uma planilha automatizada de precificação. Então você vai aprender a precificar, mas você também vai ter uma planilha que vai fazer isso automático para você. Então muito menos dor de cabeça, né? E aqui embaixo na descrição eu vou deixar um cupom de desconto especial para você que tá vendo esse vídeo. Então aproveita porque vai ser por tempo limitado. Com os bolinhos em temperatura ambiente, eu vou começar a colocar a cobertura. E eu vou fazer isso em cima da balança para eles ficarem padronizados. O ideal é esperar o caramelo esfriar. Só que se o dia estiver muito frio, ele pode esfriar muito e ser difícil de colocar aqui na marmitinha. Então você pode colocar alguns segundinhos no micro-ondas para ele ficar mais fluido. Mas não deixe ele muito quente. Eu coloquei 35 gramas de cobertura e espalhei com a colher. Eu não gosto de levar a cobertura até a borda, mas se você preferir espalhar, pode espalhar. Agora, como eu sempre falo, para agilizar a produção, eu vou colocar em todas as marmitinhas a cobertura e só depois vou espalhar. Aqui a gente vai fingir que nada aconteceu e que não faltou caramelo. Afinal, nem eu, nem o câmera tava comendo caramelo antes de gravar. Até parece que alguém faria uma coisa dessa, né? Agora vamos espalhar essas coberturas. A decoração você pode fazer como você quiser. Eu vou usar xerém de amendoim e umas moedinhas de paçoca que eu fiz. Vamos colocar o xerém fazendo um triângulo. E agora vamos colocar as moedinhas de paçoca.
Essa moedinha de paçoca aqui, eu fiz igualzinho a outra paçoca. Só que ao invés de encher o cortador até o topo, eu coloquei só um pouquinho, amassei bem e tirei. Ela fica bem delicada, mas na minha opinião dá um charme para esse bolinho. Vamos fazer mais um. Aqui eu tô usando isso que é a tampinha da marmitinha. Aqui estão todos os bolinhos decorados e eu quero lembrar você que se você quiser essa receita por escrito, aqui embaixo na descrição vai ter um link para você baixar tanto os ingredientes quanto o modo de preparo. E como prometido, vamos falar de rendimento e custos. Para fazer a massa, eu gastei R$ 6,71 e ela me rendeu 8 bolinhos. Para fazer a cobertura, eu gastei R$ 3,80 e ela também rende para os 8 bolinhos, se ninguém comeu caramelo antes. O custo final de cada bolinho, levando em conta os ingredientes, é de R$ 1,40. Isso considerando que você use a dica da paçoca caseira para economizar. Agora vamos falar das marmitinhas. Lembrando que eu vou deixar o modelo delas aqui na descrição, mas existem duas diferentes. Uma vem com essa tampa aqui de plástico, que ela é mais altinha, e a outra vem com essa tampa simples de papel. Essa tampa aqui mais altinha tem duas vantagens. A primeira é que ela não vai encostar na cobertura, e a segunda é que ela é mais bonita. Então, sendo transparente assim, o cliente vai conseguir enxergar seu bolo e ter mais vontade. Essa tampa aqui tem a desvantagem de encostar na cobertura e de não mostrar o bolo para o seu cliente, mas ela é mais barata. Então vamos lá para os custos. Essa com tampa de papel custa em torno de 38 centavos e essa com tampa de plástico custa em torno de 70 centavos. Então o custo final do bolo, considerando as marmitinhas, é de R$ 1,78 se você usar a mais barata ou R$ 2,10 com a mais cara. O preço que eu sugiro de venda é de R$ 5 a R$ 8. Lembrando que isso aqui é só uma sugestão, porque às vezes você pode pagar preço diferente do que eu nos insumos, ou então o valor da sua mão de obra pode ser diferente, então você tem que precificar certinho. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com aquela pessoa que tá precisando de uma renda extra. Aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma receita lucrativa que eu postar por aqui. E agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas e um botão que te leva direto para a página do meu e-book. Te espero lá!